Senhoras e senhores, começando mais um episódio do Missão Empresário Podcast. Conteúdo feito de empresário para empresário. Afinal de contas, é nossa missão ser empresário nesse país. E hoje eu tenho aqui um convidado muito especial para poder falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito. Eu acredito que é um tema essencial para qualquer empresário: oratória e comunicação. Então é um tema que eu falaria horas aqui. Gosto muito mesmo desse tema. Mas infelizmente nós precisamos cumprir aqui e a gente não vai poder segurar esse profissional que nós trouxemos aqui. Aliás, um profissional de alto gabarito, um profissional que eu conheço há muitos anos, um amigo nosso, né? Que a gente frequenta ambientes. É um profissional que eu tenho uma história com ele muito interessante, que nós começamos a nos conhecemos através de um ambiente comum, mas essa história eu deixo para que ele conte, se ele achar que deve contar durante o nosso bate-papo aqui. Falando um pouquinho sobre esse nosso convidado, o currículo dele é um currículo bem extenso, né? Mas eu vou dar uma resumida aqui para a gente ir direto ao ponto e a gente aprofundar o que mais interessa aqui, que é ter acesso às informações tão privilegiadas que ele tem para nos passar aqui. Ele é comunicador, palestrante, é especialista em comunicação de alto impacto e networking. É diretor executivo do BNI São Paulo, atuando no desenvolvimento de líderes, empresários e equipes comerciais, ajudando pessoas a transformar comunicação em influência, relacionamento e resultado. Também é conhecido como o monstro da oratória. Olha que bacana! O monstro da oratória. Olha o cara que nós trouxemos aqui, hein, Rafa? Unindo conteúdo prático, energia, storytelling para provocar mudanças reais. Além disso, é administrador de empresas, pós-graduado em didática e metodologia do ensino superior e neurocomunicação, tendo atuado como professor universitário por mais de 10 anos, e tem uma frase forte que representa muito bem a sua visão. Adorei essa, tá? Adorei. Não, adorei demais essa. Adorei essa. Seja a fofoca, não seja fofoqueiro. Com vocês, Cláudia Costa. Irmão. Que prazer, irmão. Prazer é todo meu. Cara, e pra gente começar aqui, fala um pouquinho como que você chegou nesse momento, como que foi a sua jornada para hoje ser considerado um profissional de alto gabarito na área de oratória, comunicação. Conta um pouquinho para nós como você chegou no momento de hoje. Eu agradeço primeiro a oportunidade de estar aqui e contar boas histórias. Acho que as histórias são um mecanismo muito importante para inspirar pessoas, porque todas as pessoas têm histórias lindas, lindas, e elas vão se inspirar e vão contar por aí as suas grandes histórias. Eu, aos 17 anos, coloquei na minha cabeça, lá em Bagé, Rio Grande do Sul, que eu seria um palestrante, que eu seria um treinador, que eu trabalharia com educação corporativa. Já tinha essa mentalidade. Eu já tinha claro isso. Eu era funcionário bolsista em uma universidade, eu tinha 2 acessos à biblioteca, um como funcionário, outro como estudante, então eu pegava muitos livros, lia, estudava, e eu comecei a dar palestras gratuitas em escolas, aos 17 anos. Comecei a pedir para palestrar em escolas, batia nas portas, falava com os diretores, recebi 7 nãos, no 8º apareceu um sim, alguém faltou algum dia, um professor faltou, e eu me lembro como se fosse hoje, o diretor disse: o professor fulano faltou, então você cumpre essa brecha aí, você vai e entra no horário da aula dele e dá uma palestra para os alunos da aula dele. De qualquer tema, temas aleatórios? Eu falava sobre carreira, sobre sucesso. Aos Perfeito. 17 anos, nenhuma carreira eu tinha, mas eu... A carreira de ser adolescente, pô. Mas eu sempre disse que a comunicação nos leva a salas que os diplomas não levam. Você, que é empresário, micro, pequeno, médio ou até grande empresário, você deve ter isso muito claro na sua mente. A comunicação nos leva a salas que os diplomas não levam. Não era sobre diplomas, era sobre o que eu comunicava para aqueles alunos, ou algum mecanismo inspiracional, alguma frase de efeito, alguma coisa que provocasse alguma mudança comportamental naquele momento. E assim, mandei um e-mail para o Roberto Chiniachik aqui em São Paulo. Eu não o conhecia, ele respondeu que se eu quisesse ser um palestrante, eu tinha que fazer 2 coisas. E isso eu marquei: estudar muito e criar oportunidades. Então eu comecei a estudar muito, ler muito, e comecei a bater nas portas para criar oportunidades. Porque se eu esperasse, quem ia me contratar? Sim. Aos 17 anos, em Bagé, Rio Grande do Sul, seria mais difícil. Maravilha. Cláudio, networking. Todo mundo quer fazer networking. Só que networking não é só trocar cartão.
E as pessoas, não, vou fazer network. Sai com dezenas de cartão no bolso e sai entregando, né? E você vem desse ambiente, a gente se conheceu nesse ambiente de networking profissional, digamos assim. E eu queria que você diferenciasse a pessoa que quer trocar cartão e acha que isso é network, das pessoas que realmente fazem conexão e o que elas usam para se conectar com as pessoas. Veja bem, as pessoas querem vender. Algumas querem fazer networking. Aí está a diferença. Quem metralha os outros com cartões de visita em eventos, eles querem tirar do outro duas coisas valiosíssimas: tempo e dinheiro. E ao perceber que querem me tirar tempo e dinheiro, qual será o meu comportamento? O seu ou o seu? Vou me defender. E como eu me defendo? Me afastando. Por educação, pegamos esses cartões de visitas. Mas sabemos que eles vão parar no lixo. Porque eu não me interessei por você. Há uma regra universal do universo do networking. Seja interessante, seja interessado, não seja interesseiro. Quando você aborda os outros, já entregando o seu cartão de visitas, ou falando do seu currículo, ou falando da sua empresa, que eu sou o melhor, meu produto é o melhor, nós arrasamos no mercado, a probabilidade das pessoas não acreditarem é muito grande, porque você quer tirar delas tempo e dinheiro. Networking é relacionamento, relacionamento intencional e estratégico, e aí está a diferença. Sim, eu quero a sua rede de contatos. Sim, eu quero a rede de contatos do Edson. Ele também quer a minha. E não há problema nenhum nisso. No entanto, nós vamos à churrascaria comer uma carne. Nós vamos tomar um café. Para ser verdadeiramente meu amigo, há que comer 1 quilo de sal comigo. É uma regra universal. Um quilinho. 1 quilo. Entre a raiz e o fruto existe um tempo. Eu vou ganhar a sua confiança. Nós fazemos negócios com quem conhecemos, gostamos e confiamos. Entregar cartões de visitas está no campo do conhecemos. Ainda falta o gostar e confiar. Maravilha. E nós temos, você é palestrante, você ensina oratória, e tem uma galera que é tímida. Ele é dono de uma empresa, ele toca ali o negócio dele, mas ele tem a timidez dentro dele. Como é que ele faz para começar a dar os primeiros passos? Porque ele começou a entender, bom, a comunicação é uma ferramenta fundamental para mim, empresário. Mas eu sou tímido, tenho medo de me expor, eu tenho medo de subir num palco, e a gente sabe que as pessoas têm mais medo de subir no palco do que da morte. Então, como é que essa pessoa ela começa? Como é que essa pessoa começa a se destravar? Tudo nasce na origem desse medo. O que assusta não é o microfone, o que assusta é o julgamento. Quando eu foco a minha apresentação em querer ser o nota 10, em querer agradar o público, eu vou ficar tímido, retraído, tenso, nervoso, e a probabilidade de eu esquecer algumas palavras é muito grande. Porque não treinei, porque não roteirizei. Eu me preocupei em agradar, em ser agradável, em ser o melhor, ou em ser um nota 10, em cumprir o tempo. Eu não estou preocupado com o conteúdo que eu vou entregar. Eu estou preocupado em ser performático. E esse é um grande problema. Você que está aí nos ouvindo, que está hoje acompanhando esse maravilhoso podcast, saiba, o que assusta não é o microfone, é o julgamento. Nós temos mais medo de falhar em público do que de falar em público. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é estudar muito. Você tem que dominar um tema, dominar um assunto profundamente, a ponto de poder ser perguntado, a ponto de ser convidado para falar sobre esse tema. E o terceiro passo, eu vou passar aqui hoje os 5 grandes segredos dos melhores oradores do mundo. O segredo número 1 é treinar. O segundo é treinar. O terceiro é treinar. O quarto é treinar. E o quinto, adivinhe, treinar. Eu sei o quinto, é treinar. Treinar. O sexto provavelmente também. É que as pessoas não treinam. Cláudio, tomar café, você me mandou isso, eu guardei bem. Tome café. Tome café com quem toma decisões. Explica para o público o que significa isso na prática e como fazer isso. E por que fazer isso? Eu li um texto, e eu tinha lá meus 19, 20 anos quando eu li esse texto, num jornal impresso. Achei maravilhoso isso. Num jornal impresso. Eu criei essa frase a partir de um texto de um jornal impresso. Comprei o jornal, domingo, estava lendo o jornal e tinha um texto na coluna de negócios. Eu já lia sobre negócios, sempre gostei. E um profissional escreveu o seguinte: se eu tivesse apenas R$100 no meu bolso, eu investiria em cafés estratégicos. Então eu pensei, esse é o segredo.
Tome café com quem toma decisões. Porque todos nós precisamos de alguns mentores, de pessoas que já passaram por momentos terríveis na sua carreira, na sua empresa, e de pessoas que desfrutam de momentos maravilhosos na sua carreira e na sua empresa. Vamos aprender com ambos, tomando bons cafés. Tomar café com quem toma decisões traz aprendizado, traz ganho de tempo, traz trocas de experiências fantásticas. Mas, sobretudo, estar ao lado de quem toma decisões, estar à mesa com quem toma decisões, muda o jogo. Quantas propostas comerciais, você que está aí conosco, quantas propostas comerciais você já enviou para muitas empresas e nem resposta você teve? Ou então, aquelas respostas sutis, o não sutil. É aquele não que diz assim, vou passar para a diretoria, vou levar para a reunião do comitê, vou passar para o meu gestor. Tome café com a diretoria, tome café com o comitê, tome café com o gestor. E Cláudio, e onde as pessoas que são estratégicas estão tomando café? Onde que eu encontro? Eu estou travado no meu negócio. Eu estou, como o Edson diz, dentro da minha bolha, né? E, cara, eu preciso sair dessa bolha. Eu preciso encontrar lugares para eu poder me associar a alguém e tomar café. Que passos essas pessoas podem dar? Deixa até... Eu acho incrível isso, porque essa pergunta do Rafa eu acho muito importante para você que nos assiste. Vê se você se identifica com isso. Eu me identifico, fiquei muitos anos de casa para o trabalho, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, ou seja, era as mesmas informações, as mesmas pessoas, os mesmos insights, os mesmos problemas. Chega uma hora que você está cansado, né? Eu chamo isso de intrabolha, você vive na intrabolha. Então, se você está nesse momento, presta bem atenção na resposta que o Cláudio vai dar, que eu tenho certeza, porque eu vivi isso. E, inclusive, a minha mudança de comportamento empresarial passou muito por isso, Cláudio. Quando lá em 2018, 2019, um pouquinho antes talvez, a gente começou a frequentar um ambiente onde você já frequentava e eu comecei a entender a importância dos ambientes, como os ambientes nos transformam, como o ambiente ele nos reseta a nossa ambição. Então, presta bem atenção nisso, porque isso fez muito sentido para mim. Eu tenho certeza que pode fazer muito sentido para você também. Eu tenho duas passagens com isso que me trouxeram esse aprendizado. Uma delas, eu saí de Bagé, Rio Grande do Sul, fui morar em Pelotas, que é uma cidade 3 vezes maior, um centro universitário, e eu queria ser um professor universitário. Eu dei uma palestra gratuita na universidade, fui convidado a palestrar na semana acadêmica, o dono da faculdade me conheceu, e aí eu descobri onde ele tomava café. E eu comecei a ir todos os dias, no mesmo horário, tomar café, para que ele me visse. Porque sempre acreditei que não é visto, não é lembrado. Uhum. No 4º ou 5º café que nós nos encontramos e nos cumprimentamos, ele disse, vá à tarde, lá na faculdade, quero bater um papo com você. E ali foi meu primeiro contrato como professor universitário. Aí vão falar que você teve sorte de encontrar com ele e ele te chamar. Foi uma sorte de um investimento. Na época, esse café era R$3,50. Não, sorte, né? Mas eu sempre falo, né? A gente precisa ampliar a intencionalidade, né? Então, quando a gente faz as coisas com consciência e intenção, a gente tem uma sorte gigantesca. Nós estamos aqui hoje, né? Vivendo esse momento, nós construímos isso, né? Ao longo do tempo, com muita transparência, com muito trabalho, estamos aqui hoje vivendo, mas não é questão de sorte, é questão de intenção. É intenção. Até a cadeira que eu sentava no café, eu escolhia de forma que eu ficasse numa posição que ele me enxergasse. Porque eu não tinha outra chance. Se eu batesse na universidade, na sala dele, pedindo para falar com ele, a chance do não era muito grande. Mas tratar bem as pessoas faz parte do processo. Uhum. Eu descobri através do entorno dele onde e que horas ele tomava café. E essa informação foi intencional. Eu comecei a ir todos os dias. A segunda passagem foi no BNI, em 2016. Quando eu conheci o Business Network International, eu tive a clara sensação de que ali estavam donos de negócios que me conectariam a donos de negócios. Então você pode procurar entidades de classe, conselho regional da sua profissão, os advogados têm a OAB, o BNI é uma organização internacional de networking, a maior que eu conheço. Existem outros clubes de serviços, por exemplo, Lions, Rotary, ali existem tomadores de decisão, donos de negócios. Dependendo da sua área, foque nessa estratégia. Descubra quem são as entidades de classe da sua área, quem são os maiores players, jogadores, empresas do mercado, onde eles estão palestrando, em que evento eles estão frequentando. Isso é muito importante, você vai se aproximar. Mas descubra também quem são os influenciadores.
quem serve café para essas pessoas, quem está mais perto, quem lava o carro dessas pessoas. Eles têm informações privilegiadas. Trate bem para você conseguir chegar neles. E isso vai mudar o jogo. Claudio, cara, seja a fofoca e não seja o fofoqueiro, é isso? Conta pra nós, como é que... Exatamente. Como é que você chegou nessa definição? Não, maravilhosa, né? Eu sou muito fã do Oswaldo Montenegro. Acho ele um músico espetacular. E um dia no YouTube, assistindo um documentário sobre a carreira dele, na época era os 25 anos de carreira, agora já tá bem mais. Ele disse que quando ele lançou o primeiro LP dele, a imprensa moeu ele. Moeu. Um disco Os ruim. críticos detonaram. Detonaram. Os críticos detonaram. A fofoca ruim se espalhou. E o produtor dele ligou pra ele e deu os parabéns. Disse, cara, parabéns. A imprensa tá te moendo. Ele, porra, cara. Com parabéns. Eu vendi 3 exemplares. Um pra minha tia, um pra minha mãe e o outro eu mesmo comprei. A imprensa tá acabando comigo. Onde que isso é bom? Você tá de sacanagem comigo, me dando parabéns? Cara, você acaba de nascer pra música. A crítica te enxergou. E eu quero dizer pra você que tá aí conosco. Se não estão falando mal de você, se não estão fazendo fofoca a seu respeito, você ainda não fez nada relevante. Lamento informar. Quando você começa a fazer coisas relevantes, as pessoas começam a tentar desqualificar você. Quem são eles para gravar um podcast? Nunca fizeram nada na vida. Eu conheço o fulano, conheço o Beltrano. Nossa, quem é o Cláudio para estar palestrando, falando de oratória? As pessoas tentam desqualificar você, porque é mais fácil desqualificar do que ser você. Então, Claro. se você está brilhando, está fazendo algo relevante, você será a fofoca. Feio é ser o fofoqueiro. Então seja a fofoca. Brilhe muito, faça coisas relevantes, siga seu caminho. É entre você e Deus, minha crença. É entre você e Deus. Siga seu caminho. O meu pai sempre fala, né? Sempre falou pra mim, eu lembro disso. E o prego que se destaca da madeira leva a marretada, né? É isso. Então, se você não quiser levar marretada, Não se destaque. não se destaque. É isso. A luz atrai mosquito, não tem jeito. Não tem jeito. Cláudio, vamos falar um pouquinho de reputação, porque quando você conta da sua história, que você conheceu essa pessoa da faculdade, eu não sei o quanto que você tinha de reputação, mas qual é a importância para o empresário que ele está nesse ambiente de network, que ele ainda não teve tanto acesso, ele não é a pessoa mais comunicativa do grupo? Qual a importância de ter uma boa reputação e como é que ele constrói isso? Essa reputação, eu não tinha nenhuma reputação quando eu fui conhecer o diretor. Diretor da escola, da faculdade. Eu era um candidato a professor, mas quantos queriam aquele lugar? Uhum. A reputação a gente constrói em alguns viés. Assim, a gente tem algumas vias que trazem essa reputação. Conhecer, gostar e confiar. O primeiro contato com você já deve ser agradável. Se você é uma pessoa gentil, trata muito bem as pessoas, elas têm vontade de estar perto de você de novo, ou de conversar com você, ou de estreitar essa relação. Gostar passa por um carisma daquilo que você faz de bom pelos outros, pela vida, ser uma pessoa boa. Mas a reputação mais forte é aquela da confiança. E como você adquire se você está chegando com as suas primeiras entregas? A sua entrega é o seu cartão de visitas. Se você tem constância nas suas entregas, se você mantém um alto padrão de entregas, a sua reputação é o seu advogado em toda parte. Maravilha. E eu queria te falar, porque nós viemos de tecnologia. E assim, subir no palco para mim, aí até dando um depoimento, alguns anos atrás era algo inimaginável. Que eu poderia viver tranquilamente sem precisar subir. Sabe quando você vai numa montanha-russa e fala, não preciso, eu posso viver sem subir na montanha-russa? Mas na montanha-russa tem uma série de emoções. Eu não imaginava, eu era profissional de TI, que gostava de ficar no computador, extremamente técnico, extremamente analítico, né? E chegou um momento da minha vida que eu falei, bom, eu estou liderando equipe, eu tenho que liderar reuniões, em algum momento vai surgir uma entrevista, vai surgir uma apresentação mais informal ou mais formal e vai surgir o momento da palestra. O que você diz para esse cara, que é o Rafael, alguns anos atrás, super tímido, que não quer ver, né? A gente está aqui, o pessoal não está vendo, mas tem uma série de câmeras e luzes e tal, que ele não se vê nisso. Qual que é os primeiros passos que essa pessoa pode dar para começar a se destravar? E o que acontece
depois que ele destravou? Porque na minha vida foi uma mudança de vida total. Mas para quem não viveu isso ainda, não faz ideia do que acontece. Então, para você que não viveu, para você que é tímido, saiba, você não precisa do palco, mas você merece o palco. O mundo precisa saber mais do seu conhecimento. Através do seu conhecimento e multiplicando as suas palavras, você pode mudar a história de muita gente. Se você não quer isso para você, não poupe o mundo disso. O mundo precisa de você, acredite. Quando você sobe ao palco e você multiplica conhecimento, você ganha mais conhecimento, mas você pode ajudar a transformar histórias. Você não tem ideia, e basta uma. Se você transformar uma história, a sua vida já valeu a pena. Quais são as formas de nós nos tornarmos imortais? Uma delas é o conhecimento. Através do conhecimento, você se torna imortal. Quem foi o pai da oratória? Aristóteles, no livro A Retórica, que viveu há muitos séculos antes de nós e é citado até hoje. Assim como nós lemos Peter Drucker, já é falecido, Jack Welch já é falecido, assim como nós lemos Stephen Covey, já é falecido, mas são imortais. Virou entidade, né? Virou lenda. Vira um legado, uma lenda. Então, se você quer espalhar coisas boas por aí, a comunicação é a melhor ferramenta que você tem. Não é sobre gostar do palco, é sobre usar o palco como uma ferramenta de transformação, se não só da sua, mas de outras histórias também. Depois que você destrava, você não quer mais sair do palco, porque ele é um lugar agradável, ele é um lugar em que você sente algo muito bom pela energia colocada, pela possibilidade de estar ajudando muitas pessoas. E isso é mágico, isso não tem preço. Então não é sobre precisar, é sobre merecer. Nem sempre você precisa do palco, mas você merece o palco. Exato. Eu acho até que é uma questão de egoísmo, né? A gente não pode privar os outros de ter acesso a tanto conhecimento que você tem durante uma jornada, né? Você chega um momento da vida que você trilhou muitas coisas, né? Aprendeu, errou e, poxa, outros não poderiam ter acesso a isso, né? Claudio, você hoje está à frente de um dos maiores grupos de network do mundo, né? Talvez, acredito que seja o maior, Sim, né, ambiente de network do mundo, que é o BNI, né? Você tá à frente do BNI São Paulo. O que diferencia uma pessoa que chega num ambiente e tem resultado de uma pessoa que chega nesses ambientes e não tem resultado nenhum? o que diferencia é o prazo de validade. Quem tem resultado tem um prazo de validade muito longo, porque o resultado é o seu advogado em toda parte. Então, o seu resultado fala por você. Há uma frase que eu uso muito, que o pessoal dá muita risada, é uma frase do interior da minha terra natal. Pessoas que até se comunicam bem, mas não têm resultado, é igual a tosa de porco. É muito grito e pouca lã. Muito barulho. É muito barulho. É que nem carroça vazia, só faz barulho. E as pessoas percebem rapidamente isso. Porque a sua comunicação, ela tem o seu discurso, as suas palavras, elas têm um prazo de validade, que é a hora da verdade. É justamente o resultado. Quando você é posto à prova, você entrega. Você vende aquilo que você prometeu, você manda o orçamento e entrega de acordo com aquele orçamento. Você é um profissional que foi contratado para dar um treinamento. Qual é a sua entrega? Esse resultado, ele vai te levar a muitas recomendações, que é o conhecer, o gostar e o confiar. O confiar de quem fala muito e faz pouco, ele tem um prazo de validade muito curto. Isso conversa com reputação, né? Conversa totalmente com reputação. Conversa com o seu NPS, com o seu Net Promoter Score. Existem os promotores do seu nome, da sua marca, os detratores da sua marca e os neutros, aqueles que não falam nem bem e nem mal de você. Maravilha. Ô, Claudio, eu queria algumas dicas práticas para quem está assim numa situação, e eu tenho contato com algumas pessoas que estão nessa situação. Eu tenho uma apresentação para fazer amanhã, ou semana que vem, e vai ser para o C-Level, vai ser para os diretores, eu preciso me preparar. Que tem alguma dica prática, alguma técnica que a pessoa pode utilizar no dia a dia dela ali que ajuda ela a preparar uma apresentação, por exemplo? Eu tenho algumas, porque eu fiz alguns cursos de oratória que me ajudaram, né? De soltar, né? Soltar a língua, tem alguns exercícios, respiração. Eu queria que você desse alguma dica prática para quem tá assistindo. A dica mais prática que eu dou é começar um passo antes, é a estrutura da ideia. O que a gente peca é em
tentar preparar o físico e o psicológico com frases que vão nos empoderar, com técnicas de relaxamento facial, com exercícios, com orações, com rituais que vão acalmar você enquanto ser humano. Mas isso não vai mudar em nada a sua apresentação, a menos que ela tenha uma estrutura. O grande segredo é estruturar o que está aqui para que quando ele saia, ele tenha uma estrutura lógica, que é início, meio e fim. Como eu conecto com esse público que vai me assistir, que pode ser uma pessoa, ou 10, ou 500. Como eu desenvolvo esse assunto com uma transição que dê fluxo para minha apresentação, que dê cadência, que dê fluência, para que as pessoas não entendam que ela está sendo interrompida a todo momento. E o que eu quero deixar no final como legado? Qual vai ser esse encerramento? Qual é o meu objetivo estando lá? Quando eu sair de lá, eu quero que falem o quê, ou que façam o quê, ou que cliquem onde, ou que telefonem para onde. Que Alguma ação vai ter, Alguma que seja ação. de pensamento. na literatura do marketing fala-se em call to action, né, que é o Aham. chamamento para ação. Mas isso é uma grande verdade. Eu tenho que ter um objetivo. Eu vou conversar com esse C-level, ok. Qual é o meu objetivo? Eu quero vender para ele. Eu quero tomar um café com ele. Demonstrar uma posição, demonstrar É firmeza. o que eu quero lá. E aí sim, estruturar a minha ideia de forma que eu caminhe para esse objetivo. E aí depois sim, técnicas de respiração para relaxar, técnicas de fazer careta, bochecho, tomar um chazinho quente antes de falar, isso vai aveludar mais a sua voz, vai abrir mais as suas cordas vocais, as pregas vocais vão ficar mais relaxadas, massagem aqui na traqueia, tudo isso vai ajudar. Mas se a sua ideia não estiver estruturada, você vai ficar nervoso da mesma forma. E a repetição que você falou lá atrás, treinar, 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 ensaiar a apresentação também é válido. Sempre. Se for de hoje para amanhã é um pouco mais difícil, mas que foi o caso da sua pergunta, mas quando eu tenho uma data já pré-programada, treinar, gravar-se, filmar-se e assistir-se, ninguém é melhor crítico de você do que você mesmo. Sem dúvida. Ninguém. Perfeito. Você vai se analisar. Eu tenho uma tríade que eu gosto muito. Em qualquer relacionamento que você vai, em qualquer situação que você vai agir, em termos de network, de negócio, você precisa sempre pensar assim, o que eu quero que a outra pessoa saiba? A segunda coisa é, o que eu quero que ela sinta? E por último, o que ela faça? Que é o CTA. Então eu sempre tenho isso muito na minha cabeça, eu sempre estou com essa intenção. O que eu quero que a pessoa saiba, né? O que eu quero contar para ela? Que história, que conhecimento que eu quero passar para ela? Como que eu quero que ela se sinta? O sentimento é muito importante, né? Muito. As pessoas, você não vai lembrar do seu professor lá das matérias que ele te deu, mas como ele te fez sentir na sala de aula, você não Sim. esquece nunca. Nunca. Então, Bom ou ruim, você vai lembrar. vai lembrar. Então é muito importante você sempre pensar nisso de forma bem simples. Como que você. O que você quer que as pessoas saibam? Vou entrar numa reunião, o que eu quero que as pessoas saibam aqui? O que eu quero contar? Que conteúdo eu quero entregar? Como que eu quero que elas se sintam? E por fim, o que elas façam? Porque às vezes fica desconectado, né? Fica. No final eu não sei. Cláudio, passaríamos aqui horas aqui, Sem dúvida. né? Mas a gente precisa dar andamento aqui. Nós temos um quadro chamado O Conselho, que é um quadro onde você vai olhar para essa câmera e vai responder algumas perguntas, né? E no sentido de dar um conselho para quem está nos ouvindo, Ótimo. né? Ok? Vamos lá? Ok. Então, ó, E só lembrando, para você que está nos assistindo, se você quiser mandar uma pergunta para os próximos convidados, entre lá no nosso Instagram e faça a sua pergunta. Eu vou então escolher aqui. isso. Caso a gente já tenha respondido, né? Passa para a próxima. Passa para a Ok. próxima. Vamos lá. Vamos ver lá. Vamos lá. A primeira Mande. aqui. Como um empresário tímido pode melhorar o seu networking? Se expondo ao networking. Na sua casa, atrás da sua mesa, no seu quarto, na sua empresa, você não vai melhorar o networking, no máximo com algum entregador de algum produto, entregador de pizza, alguma coisa assim. Fale com estranhos. É a minha dica. Você precisa se expor a isso, senão essa timidez não será vencida. Falar É. com estranho é legal, né? Tem um livro que eu não vou me lembrar o nome agora, sou péssimo para lembrar o nome de livros, né? Eu admiro muito as pessoas, As pessoas falam assim, nossa, no livro tal, Do autor tal. autor tal. Nossa, eu falo, cara, eu queria ser assim. Eu leio muito, mas eu não lembro o nome dos livros. E ele diz isso, né? Num dos livros que ele tem, ele fala assim, tem essa intenção de estar no aeroporto e você vê uma pessoa,
não pensa, levanta e vai lá e fala com ela. Fala com estranho. Com quantos estranhos você conversou hoje? Eu acho isso incrível, porque realmente é um desafio, né, Claudio? A palavra desenvolvimento, ela explica isso. É. Sair de onde está envolvido. Desenvolver. É. Sair de onde está envolvido. Perfeito. 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 E assim, enquanto o Cláudio vai selecionando a próxima, networking é prática igual a qualquer outra coisa. Quer falar inglês? Se você não se expor ao inglês, não praticar o inglês, você não vai Perfeito. falar. Se você Perfeitamente. quer praticar um esporte, se você não praticar com disciplina, você não vai ser bom naquilo. E a networking é mais uma habilidade que você desenvolve com prática. É exatamente isso. Que conselho você daria para quem quer ser mais influente? Onde nasce a influência? A influência nasce em conhecer, gostar e confiar. Você precisa ser conhecido, você precisa ser carismático ou carismática, precisa fazer com que as pessoas gostem de você, mas, sobretudo, trabalhar o pilar confiança. Se as suas entregas não são boas, você não vai ser influente. Você vai ser um bom comunicador ou uma boa comunicadora, mas você não vai influenciar as pessoas, porque você não está entregando algo. Veja quem são os grandes influenciadores, aqueles que têm resultados. O resultado fala por si só, O Cláudio? resultado fala por si só, mas se você tem resultados e não é uma boa pessoa, Aí entra as no... as pessoas não vão querer muitos, elas admiram, mas elas não querem muito contato. Elas não querem muito contato, que é a soberba, a prepotência. Você A até arrogância. pode ser um grande profissional, um grande atleta, mas você não é bem quisto pelo público, porque as pessoas entendem que, embora você seja um medalhista de ouro, um campeão, você não é uma pessoa boa. E não se separa mais, né? Você tem que ser agradável. Mas é isso, se você quer ser influente, você precisa ser conhecido, você precisa ser admirado ou admirada, e você precisa conquistar a confiança das pessoas. A partir daí, suas palavras terão influência. Um pai não vai influenciar o filho a não fumar se ele Se ele fuma. fuma. Exemplo, né? É o Exemplo exemplo. tudo. É o exemplo. Acho que nós podemos mais uma ainda, Podemos. Claudio. Vamos lá. Vamos ver a terceira Perguntinhas boas, pergunta. gostei Então, dessas boas. perguntinhas. Boas perguntas. Olha, como transformar um café em oportunidade de negócio? Sensacional essa pergunta. Primeiro, tenha claro uma estratégia e um objetivo. Aquele café tem que ser intencional. Para que você primeiro faça uma abordagem amistosa, abra um caminho e vá crente de uma situação. Ao não fechar uma venda, abra um relacionamento. Aquela pessoa, se não comprar de você, ela pode conhecer outras tantas pessoas que podem comprar de você, se o seu objetivo for vender. Se o seu objetivo for só estabelecer uma relação, abra uma conversa nesse sentido, marcando um próximo café. Mas esse café só vai se transformar em negócio se o objetivo desse café for negócio. Se esse for um objetivo, a sua roupa vai comandar muito sobre isso, vai demandar uma imagem, uma percepção. Esteja vestido para esse café como se você fosse atender o seu maior cliente. Isso vai fazer diferença na percepção. Em apenas 5 segundos, as pessoas têm uma percepção, uma formação de pré-conceito sobre você. E nós somos julgados por nossa capacidade de expressão. Treine a sua comunicação. Uma comunicação em alto nível transforma qualquer café em negócios. Claudio, sensacional, sensacional. Estamos chegando no final desse episódio, mais esse episódio, né? Maravilhoso. Mais um. A gente O poderia Cláudio ficar é um aqui cara tranquilamente incrível. falando. Um cara incrível, um cara que eu admiro demais, tá? Eu te admiro bastante, sempre tive um respeito muito grande por você, pelo profissional e pela pessoa que você é. Não tinha como não te convidar para participar desse projeto. E estamos chegando no final de mais um podcast. Você que está nos assistindo aqui e quer participar desse nosso movimento, acesse lá missãoempresario.com.br, que lá tem todas as informações de como você pode entrar nesse movimento e nos ajudar a levar conteúdo de empresário para o Brasil inteiro. Claudio, muito obrigado. Obrigado por nos aceitar, aceitar o nosso convite para estar aqui com a gente. Trazer esse conteúdo E que é não tão... se esgota aqui. Espero que a gente faça outros episódios, né? E é isso. Você que está nos assistindo, compartilha, curte com quem possa estar precisando e a gente se vê no próximo episódio.